Vamos, nesse momento, examinar um texto bastante citado de uma forma aleatória pelas pessoas, que é Hebreus capítulo 6, do versículo 4 até o 12. Nós vamos fazer a leitura à medida que nós formos desenvolvendo a temática. Antes de mais nada, é importante salientar que é preciso ler desde o capítulo 5, do 11 até o 14, para ter um pano de fundo, porque você vai observar que mostra nesses versículos mencionados agora há pouco sinais de imaturidade espiritual. Como assim? A maioria dos crentes vivia a meio caminho. Como assim, a meio caminho? As pessoas estavam a meio caminho entre o Egito e Canaã. Saíram do lugar de perigo, mas ainda não entraram no lugar de descanso e herança abundante. Eles estão a meio caminho da sexta-feira chamada Santa e o domingo de Páscoa. Eles foram salvos pelo sangue, mas ainda não desfrutaram a novidade de vida da ressurreição. E quando a gente adentra no capítulo 6 do 4 em diante, a gente vai observar que foi um período muito difícil, de terríveis pressões da perseguição. Diocleciano era o imperador e ele começou a perseguir os crentes. Alguns pensavam, inclusive, em escapar dos sofrimentos, repudiando sua fé em Cristo Jesus. Aí o autor ele vai colocar 5 coisas para quem pensava dar as costas a Cristo. A primeira coisa a gente vai observar nessa expressão: foram iluminados. Vou fazer um destaque aqui no versículo 4. Foram iluminados. A ideia é que eles foram iluminados uma vez por todas. Uma vez que eles foram iluminados, ou seja, uma vez por todas. É aquela mesma ideia que nós temos lá de Hebreus, capítulo 10, versículo 32. Eu não vou colocar em tela, mas eu estou com uma Bíblia ao lado aqui e vou fazer a leitura para que você possa se situar. 10, versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serem iluminados, suportastes grande combate de aflições. Aqui, no versículo 4, vai indicar que eles tinham uma experiência verdadeira de salvação. Logo, o autor aos Hebreus está escrevendo para pessoas verdadeiramente salvas. Havia um ditado antigo que dizia assim: quando Jesus chega, as trevas se dissipam. E eles tinham conhecimento dessa noção, desse ditado chamado popular, porque era coisa do tempo, da época. E a primeira coisa que o autor coloca para aqueles que estavam passando por perseguições terríveis, estavam sendo pressionados a abandonar a fé em Jesus, ele vai fazer e trazer uma lembrança: vocês foram iluminados. A iluminação, assim como no passado, faria com que eles tivessem forças para suportarem todos os tipos de aflições. O segundo aspecto que eu quero destacar é nessa expressão: provaram o dom celestial. Destaco agora, está em tela. Ou seja, Deus se havia dado a eles na pessoa de seu filho Jesus. Eles experimentaram, eles provaram o dom celestial. Algo foi feito em seu favor que eles jamais poderiam realizar por si mesmo. E é isto que o autor traz à lembrança. E ele caminha, então, para a terceira coisa, o aspecto que nós queremos destacar, é que eles se fizeram aqui, ó, se fizeram participantes do Espírito Santo. Pode haver uma ideia de que eles eram parceiros
com o Espírito Santo. Por causa de quê? De acordo com algumas versões, ainda no livro ou na carta aos Hebreus, livro não, digo carta aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 1 e 14, pode nos ajudar um pouquinho. No versículo 1 diz assim: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. E no versículo 14, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Considerando esses dois versículos, pode ter a conotação ou a ideia de que eles eram parceiros com o Espírito Santo. De qualquer forma, nós temos essa terceira coisa ou elemento destacada até o momento. Qual é a próxima? A próxima coisa que queremos destacar é esta expressão: provaram a boa palavra de Deus. Provar aqui, a gente sabe que tem a ideia de experimentar, vivenciar, mas é experimentar plenamente. Eles descobriram a verdade de Deus na palavra, na Escritura Sagrada. Até então, eles tinham a Tanar, que era o Antigo Testamento, e algumas porções de cartas apostólicas, por exemplo, até aquele exato momento. Havia outras cartas, que são chamadas apócrifas, que eram importantes para aquele momento das igrejas chamadas primitivas, ou as igrejas lá naqueles primórdios do cristianismo, e que eram realmente, vou dizer, aceitas, lidas, eram levadas a sério, porém não foi, digamos assim, canonizadas. Posteriormente, não foram colocadas no cânon, o cânon se fechou, e nós temos esses livros, dos quais contém o Novo Testamento, mas cá entre nós devemos reconhecer o valor e a importância de várias cartas ou escritos que circulavam às igrejas cristãs na época que não tinha esse fechamento do cânon, que inclui, no caso aqui, o Novo Testamento, uma vez que eles já tinham a escritura no sentido de ter o Antigo Testamento. De qualquer forma, eles provaram a palavra e viram que era verdade. E a verdade de Deus estava contida na palavra. E nós aprendemos que na palavra encontramos a verdade e, ao mesmo tempo, o sentido da vida. É isto que nós aprendemos com a missa. A quinta coisa que eu quero levantar aqui é essa expressão. Eles provaram, que a ideia é que provaram a boa palavra e provaram os poderes do mundo vindouro. Como assim eles provaram os poderes do mundo vindouro? A gente precisa compreender o contexto, a questão cultural da época. Vejamos, tanto os judeus convertidos quanto os cristãos convertidos, os cristãos no sentido daqueles que eram gentios já convertidos, então que vão incluir tanto judeus e gentios convertidos ao cristianismo, eles entendiam que eles viviam num tempo com duas eras. O presente era uma era má e inundada no pecado. Não é à toa que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Mas ele se acreditava também no futuro de uma forma assim plena, absolutamente boa e toda de Deus. Terminaria a era presente e começaria a era futura. Quando o autor fala que eles provaram os poderes do mundo vindouro, é porque o cristão, aqui, agora, ele prova ou experimenta as alegrias, as bênçãos, a paz e o poder da era que é de Deus, aquela era vindoura.
Em outras palavras, quando ele diz aqui os poderes do mundo vindouro que foram provados por aqueles crentes, trata-se de um antegozo do que era viver na eternidade. Aí no versículo 6 nós temos uma expressão caíram e caíram. Veja bem, uma boa parte dos comentários que eu já examinei, Bíblias de estudos e etc e tal, eles falam aqui de apostasia, eles mencionam. Aqui trata-se de apostasia, assim como em outros textos. Ora, embora a palavra apostasia exista no grego koiné, ainda assim tem um sentido um pouquinho diferente do que é entendido nos dias atuais. Eu não vou entrar nesses pormenores, porque o tempo não permite, mas eu posso garantir uma coisa: nesse texto, do capítulo todo de Hebreus 6, em nenhum momento aparece a palavra apostasia. Ora, por que as pessoas falam em apostasia se sequer o autor menciona ou introduz o vocábulo apostenai, que é apostasia em grego? Eu quero mostrar que muitas vezes a gente já entra com uma ideia pré-concebida no texto e a gente acaba introduzindo as nossas ideias, os nossos conceitos, porque somos influenciados por eles, e projetamos no texto bíblico. Aí quem fala não é mais o autor aos Hebreus, o autor desse escrito. Quem passa a falar são as pessoas que vão colocando as suas ideias e vão transmitindo-as como se fossem da parte de Deus, quando na verdade não o é. Já que nós não temos a palavra apostasia, mas qual é a ideia de caíram? O sentido é sair para um lado. Imagine só você numa estrada. Vamos imaginar. Você está na estrada e você sai para um lado ou desvia de um caminho reto. Você desviou um pouquinho do caminho reto, a ideia aqui é o emprego desse termo, aqui traduzido como caíram. É cair de algum lugar para um lado ou afastar-se dele um pouquinho. É, por exemplo, quando o pioneiro da fé, que é Jesus, se coloca à frente, ele está nos conduzindo em sua vocação, que é a vocação cristã. Imagine que você está tendo à frente o pioneiro da fé, que é Jesus, você está no caminho e você cai para o lado, você se afasta um pouquinho desse caminho. Esta é a ideia, mas não se refere aqui à experiência inicial, ou seja, a pessoa caiu para o lado e ele perdeu a salvação. Gente, o texto não trata de perder salvação. Até porque o versículo 9 vai deixar claro para a gente: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e que acompanhem a salvação, ainda que assim falamos. Ora, não está falando sobre perda de salvação, não está falando de apostasia, está se referindo a crentes que estavam passando por provações, perseguições e suas pressões terríveis, e alguns deles estavam, vou dizer assim, sendo tentados ou sendo levados a pensar, a cogitar na possibilidade de deixar Cristo Jesus a fim de livrar-se da perseguição por parte do imperador Diocleciano. Para estas pessoas, ele lembrou que elas tinham sido o quê? Elas tinham sido iluminadas, elas tiveram a experimentação, a experiência desse dom celestial, eles se tornaram participantes do Espírito, provaram a boa palavra, da mesma forma os poderes do mundo vindouros, e vai mostrar aqui nesse texto, pelo contexto, capítulo 5 é importante a gente ter toda essa noção da temática. A ideia aqui é que não se refere à experiência inicial,
mas sim a parte que ele tem na salvação superior, que abrange o crescimento na graça, no conhecimento e no serviço. Como é que a gente pode, então, tratar, e qual seria um tema possível para esse capítulo 6, versículo 4 até o 12? Fala sobre uma experiência incompleta. Como assim? Ora, quando nós somos salvos por completo, é verdade, de uma vez por todas. Acontece que essa experiência de salvação a gente pode dividir didaticamente, porque abrange o quê? O fato de nós termos sido resgatados por Jesus, nós fomos libertos, mas ao mesmo tempo a salvação ela, de uma forma incompleta, se dá quando o crente que já deveria ser mestre, e a gente vai ver isso dentro desse contexto dessa carta, ele ainda está muito aquém daquilo que é desejado, daquilo que é esperado dele, porque ele parou no meio do caminho. Lembra aquela expressão de crentes que estão no meio do caminho? A meio do caminho? É mais ou menos isso. Eles já foram libertos, já são salvos, deveriam crescer espiritualmente, na graça, no conhecimento, mas também crescer no serviço real, nesse serviço cristão, que é justamente servir as pessoas, e eles não estão, vou dizer, com essa experiência completa, e sim incompleta. Não tem nada a ver com a salvação em si, mas são parte dessa salvação que precisam ser desenvolvidas. Não é à toa que o autor evita o verbo apostatar. Não fala de apostasia, não menciona apostenai, mas ele fala assim, impossível. Impossível, eu vou destacar aqui, e depois cair, ou seja, outra vez renovados, porque é impossível. Ó, aqui é versículo 4, porque é impossível. Tem gente que vem para esse versículo com uma visão calvinista e logo vai dizer: não, o crente não vai perder a salvação. Quem é arminiano e crê na possibilidade da salvação vai dizer: não, viu só? O crente pode perder a salvação. Acontece, meus ouvintes, que o texto não tem nada a ver com o pensamento de Armínio ou a concepção de Calvino. Não tem nada a ver com calvinismo e arminianismo, nada disso. Lembrando que estes homens que deram, vou dizer assim, início a esse tipo de pensamento de uma forma ou de outra, eles nasceram e viveram um tempo milhares de anos depois. Não tem nada a ver com o escrito aos Hebreus. Até porque, para quem é arminiano, só a título de curiosidade, eles falam, realmente a pessoa pode se perder, a salvação pode se perder, eles concluem, mas existe a possibilidade de serem renovados. Mas aqui, se a pessoa for arminiana e achar que é um argumento infalível para que possa manter ou sustentar, aqui vai dizer, segundo essa ótica, não que o autor está dizendo, que é impossível. Tipo assim, então seria impossível, uma vez que alguém caiu, renová-lo novamente para arrependimento. Até a doutrina arminiana ficaria comprometida, porque eles falam, sim, que pode perder a salvação, mas que existe possibilidade de renovação. E se eles utilizarem esse texto como pretexto, eles vão se dar mal. Percebeu como que é uma coisa um tanto delicada? É uma situação tênue? Pois bem, por isso que eu não vejo esse texto dentro de uma ótica calvinista tão pouco arminiana. Arminio não havia sequer existido, Calvino tampouco, muito menos os seguidores de ambos os homens citados. Agora, quando a gente vê essa expressão que eu destaquei, impossível, note bem, tem pelo menos na carta aos Hebreus quatro coisas impossíveis. Como assim, quatro coisas?
capítulo 6, versículo 18, diz assim: é impossível que Deus minta. Deus não pode mentir. É impossível. Também diz, no capítulo 10, versículo 4, que é impossível que o sangue de ovelhas e bodes venham expiar o pecado do homem. É impossível. Não pode, não tem condição, não tem jeito. Hebreus 11, versículo 6, o mesmo autor vai usar: é impossível agradar a Deus sem fé. Ou, reformulando a frase, sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui ele vai dizer porque é impossível. E os que foram iluminados, provaram o dom de Deus, fizeram participante do Espírito e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, sendo outra vez renovados para o arrependimento. Ele fala, é impossível. Agora, o que a gente pode agora avançar um pouquinho, porque a gente não vai ter condições de analisar palavra por palavra, vocábulo por vocábulo, mas o que a gente pode ainda introduzir nessa palavra? Vejamos a expressão crucificando de novo. Está vendo aqui? Porque depois caíram, seja outra vez renovados para arrependimento, visto que quanto a eles estão crucificando de novo o Filho de Deus. Como é que a gente vai entender crucificando de novo o Filho de Deus? Alguém vai dizer assim: é como se Cristo estivesse novamente sendo crucificado na cruz do Calvário. É, é um argumento fraco, desprovido de teor, porque não faz sentido. Como assim não faz sentido? Não faz sentido. Não faz sentido quando a gente analisa gramaticalmente. Quando usa essa expressão crucificando de novo, a ideia que nós temos na língua original, que é o grego koiné, é a seguinte: é que os hebreus, com o seu pecado de se afastarem de Jesus, caso eles fizessem isto, eles estariam não crucificando de novo a Jesus. Eles apenas se identificariam com os crucificadores de Cristo. É isso que o texto está dizendo. Entenderam? Crucificando de novo, a ideia de que eles estavam se identificando com os crucificadores de Cristo, que envolvia naquele momento que o vitupério, a ignomínia, porque lembra o fato de Jesus Cristo ter sido crucificado não quase sem roupa, mas praticamente nu. As vestes dele foram tiradas, foram repartidas entre os soldados, por exemplo. E se eles agissem dessa maneira, eles estariam se afastando de Jesus e fariam com que a multidão não apenas desprezasse o Filho de Deus, mas a missão redentora em favor dos, dos homens. Tipo assim, nós o provamos e achamos que ele é falso. Não fez o que prometeu. Passaria essa ideia para as pessoas. No versículo 7 e 8, fala sobre duas porções de terra que receberam o quê? A mesma chuva. Versículos 7 e 8 aqui, ó. Pois a terra que embebe a chuva, tal, tá aqui em destaque. Você pode ler em sua Bíblia. Curiosamente, uma terra, uma porção dela produziu boa colheita e assim recebeu o quê? A bênção de Deus. Mas eles receberam o quê? A mesma chuva. Já outra porção acabou sendo rejeitada. Lembra-me aquele texto de 1 Coríntios, capítulo 3. Vou aqui não disponibilizar em tela, mas apenas fazer a leitura para que você possa se situar. 1 Coríntios 3, versículo 15, que nos diz assim: 3,15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento,
mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Pô, quer dizer, se a obra se queimar, ele não perdeu a salvação? Nada, ainda não. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Eu uma vez ouvi mais ou menos a seguinte ilustração. Na época foi descrito desta maneira: por gentileza, que a Sociedade de Proteção dos Animais não venha me atribuir nenhuma incitação ao crime, mas foi uma ilustração muito antiga. Um gato, hipoteticamente, é colocado dentro de um quarto que só tem uma saída na parte superior. E, de repente, pega fogo aquele cômodo. E o gato pula para lá, pula para cá, até que finalmente, e graças a Deus, ele consegue sair pelaquela abertura na parte de cima. E ele sai todo chamuscado, né? Pela fumaça, pelo fogo, mas ele se salvou. É mais ou menos isto a ideia. Eu sei que parece ser uma má comparação, mas esta é a ideia. Salvo, ele será salvo, todavia, como pelo fogo. E isto lembra Israel em Cades Barneia. Ele chegou perto da maldição, e se não for a intercessão de Moisés, teriam sido todos destruídos e deserdados. Mas graças à intercessão de Moisés, aquela geração escapou de tão triste fim, perdendo apenas seu lugar na missão redentora de Deus. É isto que nós aprendemos com a palavra de Deus. Finalizando, o crente desobediente, que fica, entre aspas, perto da maldição, graças ao sumo sacerdote, ele poderia escapar da triste sorte, embora se perdessem os frutos de um testemunho redentor. A referência aqui no texto não é que a terra seria queimada, não é? Porque aqui fala sobre a terra. A terra, essa porção de terra, ambas as porções recebem a mesma chuva, aqui, a mesma chuva. Mas não seria, o que seria queimada, não seria a terra. A ideia não é queimar a terra, nesse caso aqui. Mas a referência aqui é a queima do produto da terra. E essa outra porção produziu o quê? Produziu espinhos e abrolhos. E por isso, esta produtividade aqui é queimada, não necessariamente a terra. No versículo 9 já foi lido: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, que acompanhem a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do amor para com seu nome mostrastes, por quanto servistes aos santos e ainda servis. E eu deixo aqui versículo 10, 11, digo, versículo 11 e 12, para finalizar. E desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim, para a completa certeza da esperança. Para quê? Qual é a finalidade? Para que não vos torneis indolentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. O nosso caminho a ser percorrido não é um caminho que ninguém jamais passou, andou por ele. Pelo contrário, vários heróis e heroínas da fé já trilharam o mesmo caminho de santidade, já passaram por provação, por aflições e etc e tal. A gente tem que imitá-los e seguir pela fé, andando nesse mesmo caminho. Que Deus possa nos abençoar. É a minha oração, é o desejo também do meu coração. Fiquem com Deus e até a próxima reflexão desse nosso cantinho teológico.